Bom, então é isso que tem que ter no relatório sintético de caso de uso. Vocês vão ver lá que no template tem um lugar para vocês colocarem o diagrama de caso de uso, a descrição dos atores e a descrição sumária de cada caso de uso. Mas como é que eu chego no caso de uso a partir da história do usuário? Então vamos ver aqui, ó. Gente, é simples, segue a receita de bolo, até para vocês entenderem, depois vocês não precisam mais. Mas olha, é uma maneira fácil de extrair, né, os casos de uso. A gente não requer, né, muita habilidade. Para que parar e falar assim, não, eu vou, né, eu sou bom pra caramba, não preciso dessas coisas todas, eu vou adivinhar. Não, gente, não precisa, né? Vamos usar lógica, né? Afinal de contas, a gente é da área de computação, a gente é da área de tecnologia, a gente é lógico, né? A gente não é, né, passional, né? Tá? Então, vamos lá, gente. Vamos usar aqui a regrinha. Então, como é que é cada passo? Então, primeiro vou analisar e selecionar as histórias do usuário que serão implementados em sistemas que não serão desenvolvidos. E aqueles que não vão ser desenvolvidos, a gente tem que justificar, tá? Porque senão daqui a pouco, né, não vai fazer nada, né? Tá? Sobra só duas histórias do usuário que você vai implementar. Então, você vai pegar cada história do usuário e falar assim, não, esse eu vou, esse eu não vou. Ah, esse eu não vou. E por que que eu não vou? Tá? Tem que explicar. Para a história do usuário que serão desenvolvidos, extrair os atores que interagem com o sistema. Então, lá na história do usuário, você vai saber quem são os atores que interagem com o sistema, né? Criar um caso de uso para cada meta das histórias de usuário. Se houver metas repetidas, as mesas serão agrupadas e definidas uma única vez no modelo, tá? Gente, vocês vão fazer tudo separado. Vocês vão pegar, no template, vocês vão pegar e colocar lá na coluna, tá? Todas as histórias de usuário. E aí vocês vão começar a extrair. Vai repetir? Repete. Eu preciso ver isso. Eu preciso ver vocês fazendo isso. Tá bom? Então, é para colocar o repetido. Se houver metas, depois você vai tirar. Na hora que você montar o relatório sintético de caso de uso, você junta e tira, tá? Se houver metas repetidas para atores diferentes, abstrai para um ator genérico. Exemplo, a meta ler um livro da biblioteca pode ser tanto de aluno quanto do professor. Neste caso, o ator genérico é o leitor, tá? Então, vocês vão fazer isso. Então, na verdade, vocês vão colocar lá, aí na coluna, né, ator, né, a meta, né, tá? E aí, depois você vai começar a olhar. Ah, esse aqui faz a mesma coisa, esse aqui não faz coisa diferente. E aí vocês vão trabalhar. Então, gente, é para vocês fazerem isso para depois começar a olhar cada uma das coisas, né? Para poder trabalhar, para poder analisar, tá bom? Criar uma generalização, relacionamento tipo is-a, do ator genérico para os demais atores específicos, compartilhando a mesma meta. Então, exemplo, turista avulso é do tipo turista, e turista pacote do tipo turista. Né? Então, eu vou ter lá o genérico ao turista, aí depois vou ter lá, né, o is-as, né, tá? Que é o específico, avulso e pacote, né? Que é a mesma coisa do leitor, que eu tenho o professor e tenho o aluno, tá bom? Relacionar a interação de cada ator com o seu caso de uso. Bem, então como ficaria, né, o mapeamento da história do usuário para modelo de caso de uso? Né? Então, aqui ó, tem um quadro que é basicamente o que vocês vão fazer, né, tá? Mas menos a parte da anotação. Né? Aqui, então, é para vocês saberem aqui o que significa cada uma das coisas. Então, o papel, então, quando eu tenho lá como a persona, essa persona, se o caso de uso, se a história do usuário for virar, né, uma funcionalidade dentro do sistema, você vai pegar a persona que está aqui e vai transformar no ator, né? Tá? Cuidado, tá, gente? Quando aqui for um ator tipo professor, aluno, mas no caso é o leitor, então o ator aqui vai ser o leitor, né? E essa representação aqui no caso de uso, lá no modelo de caso de uso do ator. A meta vai me dizer qual é o caso de uso. O que eu vou usar para definir, né, o caso de uso? É aquela parte, quando, né, papapá, eu, para. Então, essa meta. Você vai analisar essa parte aqui da história do usuário para montar o caso de uso. Lembrando sempre, gente, que não é, tá, tabela, né, não é crude, é o que a meta sintetizar o que a meta significa, né? O que a história do usuário está querendo passar de funcionalidade. E aí, a representação do caso de uso é essa elipse aqui. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Vamos lá para o exemplo para ficar mais fácil, né? Tá? Então, eu tenho aqui a história do usuário, né? Daquele do projeto, né? Lá da ONG, né? Então,
Eu tenho aqui como captador de projetos sociais, quando estou em busca de novos projetos para a empresa, contribuir, eu quero encontrar as informações das ONGs, né, para que faça, né, tá? Então eu tenho aqui a história do usuário. Então eu vou pegar a história do usuário. Aqui eu coloquei outras histórias do usuário, cozinheiro, de estudantes de ciências sociais, para ter aqui né, um conjunto bastante legal para a gente trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer é definir qual vai ser implementado. Então essas daqui vão ser implementadas, essa daqui não. Essa daqui não vai ser, por quê? Porque o aplicativo apresenta as informações fornecidas pelas ONGs e não irá buscar pendências jurídicas da mesma em bases do governo, pois não faz parte do escopo do projeto, tá? Então você precisa explicar, né, por que você não vai desenvolver. Então vamos ver agora como é que vai ser a parte do mapeamento mesmo no modelo de caso de uso, né? Então vou pegar a história do usuário aqui, né? Tá? Não precisa pegar a parte da justificativa, né? Tá? Para trabalhar isso, mas você vai usar a parte principal da história do usuário para extrair o caso de uso. Então você vai colocar aqui a história do usuário, vai primeiro pegar quem que é o ator, né? Então, o captador de projetos sociais, você analisa aqui, você vê que ele é um benfeitor, né? Tá? E analisando aqui toda a história do usuário, você vai verificar o que ele quer fazer aqui é encontrar informações da ONG, tá? Aí você vai fazer aqui também o outro, né, como cozinheiro, de novo, né, o cozinheiro não é o principal, ele é um benfeitor, né, tá? Então você coloca ele como benfeitor, e quando você analisa aqui, você tem o localizar a ONG, né? Aí, de novo, né, você pega estudantes das ciências sociais, pega outra história de caso de uso, então você vai colar as histórias de casos de uso desse lado e vai começar a analisar e olhar aqui. Aí você vê que a estudante de ciências sociais também é um benfeitor. E o que ela quer fazer aqui é encontrar informações da ONG. Aí você fala assim, pô, tem dois aqui, né? Tá, deixa os dois aqui. Por quê? Porque depois você vai pegar todos esses atores e casos de uso, vai montar o desenho lá, o modelo, o diagrama de casos de uso. E nessa hora você filtra. Claro, gente, vocês vão dar uma olhada depois, né, antes de montar o caso de uso, para ver se tem alguma coisa que está igual, parecido, escrito com outras palavras, né? Se tiver, você vai unificar, olhar, encontrar uma única palavra, né? Uma única palavra não, né? Um único nome para o caso de uso e vai usar esse nome, tá? Então, vou colocar aqui mais alguns só para a gente poder ter um modelinho bonitinho lá, diagrama. Como eu estava falando para vocês, né, para a gente poder montar um outro diagrama, um diagrama de caso de uso bem interessante, então eu coloquei mais alguns aqui para como exemplo, né? Então, aqui pegando o cozinheiro de novo, ele vai ser um benfeitor, e aí quando você analisa, permitir o diálogo entre a ONG e o benfeitor. Aqui eu peguei o diretor da ONG, né? O diretor da ONG, na verdade, ele representa a ONG, né? E aí quando analisa aqui, ele quer criar o perfil da ONG. E aí, então, como é que a gente vai montar o modelo de caso de uso? Né? Então, a gente vai pegar, como eu falei para vocês, vamos pegar essa parte do ator e do caso de uso, vou montar um modelo que a gente vai ver aí em seguida. E aí eu vou pegar, né, cada um caso de uso e vou montar aqui, ó, benfeitor, localizar a ONG, encontrar informações da ONG, permitir diálogo entre ONG e benfeitor, que é o perfil da ONG. Vocês viram aqui, tá, que eu não tenho, né, tá, nada aqui de include, né, de delete, né, tá, eu não tenho nada disso, crude não está aqui. Tá? E, gente, não tem também tal do manter, né? Esqueci de falar para você, manter e gerenciar, que é colocar inclusão, alteração, né? De novo, né? Eu estou fazendo o quê, gente? Eu não estou ainda mexendo em tabela, eu estou querendo ver o que é para fazer. Vou mostrar para o meu cliente o que faz. Tá? Então, não tem esse negócio de manter cliente, gerenciar cliente, né? Porque gerenciar cliente é o quê? É ver, né? Manter cliente é CRM, né? Para manter o cliente lá fidelizado. Isso que é manter. Se você pegar a palavra manter, o que é, né? Tá? Então, não é manter em mais tabela. A gente nem está falando de tabela, eu não sei nem se eu vou usar aqui, como eu falei para vocês, eu não sei nem se eu vou usar o sistema gerenciador de banco de dados. Se eu usar um banco de dados no SQL, não vou ter nada disso, né? Tá? Então, cuidado, tá, gente? Não façam essa besteira, tá? Né? Aí você fala assim, mas acontece que no mercado, sim, no mercado o pessoal faz isso por quê? Porque acha que caso de uso é só um negócio para desenhar e deixar lá, ninguém vai usar, tá? E não é isso, tá? Ele justamente é para ajudar no desenvolvimento, né? Tá? Então, teve até gente, porque se você pensar, gente, ele nada mais é que um desdobramento da história do usuário. Só que o que acontece? Quando você está montando a história do usuário, você pode montar de um caso de uso, você percebe que tem duas histórias, entendeu?
E aí tem 2 casos de uso, na verdade, tem 2 requisitos de uma única história. Depende de como você monta a história. Se você montar a história bonitinho, cada história vai ser um caso de uso. Mas às vezes não. Às vezes você coloca mais de uma história, né, dentro de lá, então são 2 requisitos. Né, tá? Então, por isso que eu faço isso. Porque senão fica uma bagunça danada. Mesmo desse jeito, vocês vão ver que ainda tem algumas coisas que vão ter várias funcionalidades lá dentro e a gente tem ainda que destrinchar mesmo do caso de uso. A gente vai vendo na priorização de caso de uso, tá? Mas aqui tem esse problema mesmo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui, terminar o nosso exemplo. E aí eu vou montar o relatório sintético de caso de uso. Então, a descrição do ator, o benfeitor, o indivíduo que pratica o bem, quem realiza ou possui boas ações, aquele que age a favor do algo de alguém. ONG, órgão social sem fins lucrativos que não visa lucro e nem é ligado ao governo. É composto por um grupo independente que se dedica às ações sociais ou solidárias, normalmente ajudando as populações marginalizadas. E aí eu peguei um, né, para mostrar a descrição sumária, permitir o diálogo entre ONG e benfeitor, permitir uma forma de interação entre a ONG e benfeitor, na qual uma discussão é estabelecida entre as partes para que sejam passadas informações que não constam na página de perfil da ONG, tá? Inclusive esse pessoal aqui, gente, está desenvolvendo o projeto deles no TCC, tá? E aqui colocaria para vocês, né? E aqui eles estão fazendo até um chatbot, tá? Então, para ver que eu posso definir um chatbot depois, né? Tá? De ter montado o caso de uso, porque o chatbot vai ser uma funcionalidade dentro, né, do total, tá bom? E aí, gente, quais são os próximos passos, né? Então, você vai ter uma aula livre para desenvolver os requisitos. Então, o material, né, do template, né? Tá no canal geral, arquivos, templates dos artefatos. Né? O artefato que você vai ter que fazer é um mapeamento do modelo de caso de uso e relatório sintético de caso de uso. Pelo amor de Deus, gente, usa o template. Para que ter o template? Você gasta um tempinho, eu gastei um tempinho, montei lá bonitinho para vocês saberem usar, tá, né? Poderem usar, não ter que ficar pensando como montar, tal, etc. Então, usem, gente, usem. Porque quando vocês não usam, vocês me atrapalham, para falar a verdade. Né? Eu não consigo, eu demoro mais para poder fazer análise, para poder ver o que está certo e o que está errado. Então, por favor, gente, usa, tá? Usa o artefato. E aí depois a gente vai ter a reunião para discutir os artefatos produzidos e revisados. Não se esqueçam de trazer os outros documentos que servirão para o desenvolvimento dos artefatos dessa atividade. E, gente, né, eu estou à disposição de vocês, pode me mandar pergunta, usa o post do canal, se você achar que é uma coisa mais geral, né, coloca lá, né, no post do canal geral, tá, gente? Procura não fazer pergunta individual, né? Porque a sua dúvida tem que ser a dúvida do grupo inteiro, você tem que ter discutido isso com o grupo. Né? Tá? Então, eu vou até começar a exigir isso, tá? Se tem uma dúvida, gente, a dúvida é para colocar no canal. Né? Não é para mandar um chat para mim reservado, né? Porque daí os outros componentes do grupo não ficam sabendo qual é a sua dúvida, tá? E dúvida, gente, é para todo mundo, né? Tá? A sua dúvida pode ser a dúvida do colega e pode ser que o colega saiba responder a sua dúvida, né? Então é para isso que é um trabalho em grupo, né? Tá? Não é para trabalhar sozinho, tá bom, gente? Então é isso. Né? Qualquer coisa aí, tô aí no post, né? Você pode perguntar as coisas para mim, né? E a gente vai se falando nas reuniões, tá certo, gente? Valeu, obrigado, tchau, tchau.